E galera de Sistema de Controle 1, então dando continuidade ao conteúdo da disciplina, hoje a gente vai ver função de transferência de sistemas mecânicos com engrenagens, tá? Deixa eu só pegar um lápis aqui. Então aí, ó, eu tenho duas engrenagens, né, em contato uma com a outra, uma engrenagem pequena, uma engrenagem maior, né, nesse desenho. Então essa primeira engrenagem aqui, ó, de raio 1, com N1 dentes, tá? O número de dentes aqui, ó, esses dentes aqui da engrenagem, tá? E aqui, ó, a engrenagem 2 com raio 2, naturalmente maior do que o raio 1, né? E N2, número de dentes aqui, ó, essas saliências aqui, ó, tá? Da engrenagem 2, tá? Naturalmente também maior do que a engrenagem 1. Então eu tenho aplicado do lado esquerdo aqui nessa primeira engrenagem aqui um torque 1, tá? Que provoca o deslocamento angular θ1 aqui, ó, tá? E aqui o resultado, já que as duas estão em contato uma com a outra, tá? A velocidade linear aqui vai ser a mesma, tá? Porque elas estão em contato aqui uma com a outra, tá? E vai produzir o torque 2 aqui, ó, na segunda engrenagem, o que por sua vez vai causar o deslocamento θ2 aqui, ó. Então acionou do lado esquerdo aqui com torque 1, deslocamento angular θ1, deslocamento linear um em contato com a outra é o mesmo, provoca então na engrenagem 2 o torque 2 e consequentemente o deslocamento angular θ2, tá? Então, de modo que já que o deslocamento linear é o mesmo, porque elas estão em contato uma com a outra, né? E deslocamento linear vai ser θ1 vezes o raio 1, né? Deslocamento linear dessa engrenagem, tá? Vai ser igual ao deslocamento linear dessa outra engrenagem. Então é igual a θ2 R2, tá? Então vou passar esse cara dividindo para cá e esse outro dividindo para o lado de cá. Então θ2 sobre θ1 vai ser, passei esse cara dividindo, vai ser R1 sobre R2, tá? Só que o raio 1, tá? Ele está para o número de dentes da engrenagem 1, assim como o R2 está para o número de dentes da engrenagem 2, tá? Então, se você pensar como θ1, deslocamento angular aqui, entrando nessa relação aqui, ó, N1 sobre N2, tá? A saída vai ser, consequentemente, o θ2, tá? Eu estou pegando, simplesmente fazendo isso aqui, ó, θ2 sobre θ1, que é igual a R1 sobre R2, que a gente já equacionou a partir daqui, tá? A partir da velocidade linear, né? São iguais entre si, tá? Nas engrenagens, tá? E só que eu estou omitindo, né, esse passo aqui. Então vai ser simplesmente como o R1, o N1 é proporcional a R1 e o N2, número de dentes da engrenagem 2, é proporcional a R2. Então só estou omitindo isso aqui. Então fica N1 sobre N2, tá? Então se eu passar esse cara multiplicando aqui, ó, eu tenho essa relação entre θ1 numa relação de transformação que depende do número de dentes das engrenagens, tá? Então o número de dentes da engrenagem 1 dividido pelo número de dentes da engrenagem 2 sai consequentemente θ2, tá? Então a velocidade angular θ1 aqui, ó, dada a relação de dentes das engrenagens N1 e N2, a consequência vai ser θ2, a velocidade angular da engrenagem 2 do lado direito aqui, certo? Então essa é uma primeira relação que a gente tem que ficar bastante atento a ela, tá?
Então, essa é a primeira aqui. A segunda diz respeito à energia, tá? Então, eu falei que é engrenagem sem perdas, né? Então, a energia entrante aqui nessa engrenagem 1 vai ser a mesma energia aqui, ó, na engrenagem 2, tá? Então, se a energia é a mesma, o trabalho é o mesmo, né? Então, o trabalho é a força torque vezes o deslocamento, θ1, é igual a torque 2 vezes deslocamento angular, θ2, tá? Então, o trabalho realizado no primeiro conjunto de engrenagem é o trabalho realizado o trabalho realizado na primeira engrenagem, não conjunto de engrenagem, conjunto são as duas, né? O trabalho realizado na primeira engrenagem é igual ao trabalho realizado na segunda engrenagem. Então, a gente vai chegar numa relação parecida com essa aqui, mas vamos ver como é que ela vai ficar, tá? E aí, torque 2, vou de novo passar esse cara dividindo aqui sobre torque 1, é igual a θ1 sobre θ2, tá? Só que daqui, ó, a gente já viu que θ2 sobre θ1 é N1 sobre N2, né? Então, se a gente inverter, né, ó, aqui está invertido em relação a esse, né? A gente tem que inverter a relação de dentes aqui, então, também, tá? Então, vai ficar N2 sobre N1, uma vez que θ2 sobre θ1 é N1 sobre N2, θ1 sobre θ2 é N2 sobre N1, tá? E aí, a outra relação. Então, se T2 sobre T1 é igual, então, se eu omitir isso aqui, vai ser N2 sobre N1. Então, eu vou ter a minha segunda relação, né? Se eu passar esse cara multiplicando, equivale, então, a torque 1 entrando numa relação de transformação, N2 sobre N1, e aí sai torque 2, né? Então, eu tenho duas relações importantes para a gente, né? Relacionando deslocamento angular de entrada e saída pelo número de dentes das engrenagens, tá? E torque de entrada e torque de saída também pelo número de dentes das engrenagens, tá? 1 e engrenagem 2, tá certo? Então, é isso aqui que a gente começa para poder, né, vamos dizer assim, a equacionar, e aí a gente vai usar bastante quando a gente for fazer modelagem, né, de sistemas com engrenagem, função de sistema com sistemas mecânicos em rotação com engrenagem, tá? Então, como é que a gente vai usar isso? Vou pegar essas duas relações aqui, vou jogar para lá, vou jogá-las para lá e vamos resolver um exemplo, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, vamos resolver esse exemplo aqui, tá, pessoal? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo aqui, pede-se, né? Pede-se G de S, que seja o deslocamento 1, em função de S, a partir do torque 1, em função de S. Então, ele quer esse deslocamento aqui, ó, em função desse torque, tá? Então, eu tenho aqui, ó, se você observar, um conjunto mecânico em rotação, tá? Onde o torque 1 é aplicado nesse eixo aqui, né, dessa engrenagem com N1 dentes, tá? Ela está em contato, aqui no desenho ele sempre está um pouco separado, mas ela é só para simbolizar que são duas engrenagens, tá? Mas ele está em contato com outra engrenagem com N2 dentes, tá? Aí ele colocou assim no desenho maior, mas não quer dizer nada. Isso aqui vai ser um número de dentes, isso aqui vai ser outro número de dentes, tá? E aí a transferência desse torque para o lado de cá, ó, vai provocar, né? O lado de cá é essa outra engrenagem. Então tem a primeira engrenagem, a segunda engrenagem, eu vou ter outro torque aqui, né? Que vai causar o deslocamento θ2 aqui
nessa impedância mecânica aqui, ó. Esse momento de inércia, esse atrito viscoso, essa mola. É um sistema em rotação, tá? Então, deixa eu só desenhar aqui. Então, o torque 1 provoca o deslocamento θ1 nessa primeira engrenagem com N1 dentes, né? Que se transfere, o movimento se transfere, né? Para o N2, a outra engrenagem, que vai provocar um torque 2 aqui, né? Torque 2, tá? Torque 2 e, consequentemente, o deslocamento angular θ2, tá? Então, a primeira coisa, vamos eliminar essa engrenagem da jogada e vamos representar o T2 aqui, o torque 2, em termos de T1, através dessa relação de transformação, tá? Então, aqui a gente observa que o torque 2 vai ser N2 sobre N1 vezes o torque 1, né? Então, a gente pode redesenhar isso aqui da seguinte forma. Então, vai ficar assim, né? O J, né? O J, o D e a mola, né? Um referencial estacionário. Então, D e K. Então, eu vou ter torque 2 agora, né? Torque 2, que é igual ao quê? T1, né? Torque 1. Torque 1 vezes N2 sobre N1, tá? Ok? N2, número de dentro da engrenagem 2, N1, número de dentro da engrenagem 1. Então, estou representando o torque 2 em termos, né? Em termos do torque 1, porque o que eu preciso na função de transferência é isso, né? Só que aqui ele provoca o deslocamento angular θ2, né? Quem que é o θ2? Está aqui, ó. Né? Vou escrever aqui embaixo que o θ2 é igual ao N1 sobre N2, ó, N1 sobre N2 vezes o θ1. Então, vezes o θ1. Então, eu já tenho o torque 2 em termos do torque 1 e o deslocamento angular θ2 em termos do deslocamento angular θ1, tá? Então, eu transferi força e deslocamento aqui do lado esquerdo do conjunto de engrenagem para o lado direito, simplesmente representando, né, a força de deslocamento angular do lado direito aqui, ó, em termos, né, das forças de deslocamento angular do lado esquerdo do conjunto de engrenagem. Então, aí, quando eu faço isso, eu elimino, né, a necessidade de representar esse conjunto de engrenagens, que ele está representado matematicamente aqui através dessa relação de transformação de torque e deslocamento angular, tá? Feito isso, vamos fazer um diagrama de corpo livre, né? Então, diagrama de corpo livre, coloca de lado aqui o J, né? Então, eu tenho no sentido do movimento, qual que é o sentido do movimento? Seria o θ2, né? θ2, só que é N1 sobre N2 θ1 de S, tá? Eu vou colocar aqui θ2 só para facilitar um pouco, θ2 de S, tá? θ2 de S, só para facilitar. Aí a gente muda isso aqui quando tiver equacionado, tá? Por quê? Porque agora eu tenho que colocar aqui, ó, a favor do movimento, o torque 1, N2 sobre N1, que é o próprio torque 2, não é isso? Isso aqui tudo em S, tá, pessoal? Para a gente já fazer a função de transferência, a partir do diagrama de corpo livre. E contrário, eu tenho momento de inércia, né, massa vezes aceleração. Então, JS ao quadrado, e aí, ó, θ2 de S. Por isso que eu mostrei que o N1 sobre N2 é o θ1 de... desculpa, N1 sobre N2 θ1 de S é o próprio θ2, tá? Eu fiz isso justamente para poder lembrar, né, disso, e para cá, ó, ficar mais fácil de equacionar, porque eu coloco só θ2 de S, tá? E aí eu vou mudar isso na hora de fazer a somatória das forças, né, para equilíbrio dinâmico, tá? Ok?
E aí, continuando então, o contrário, eu tenho mais o D, né? D, S, θ2 de S, e ainda o K, né? O K aqui, ó, K, θ2 de S. Aí fica fácil de equacionar, né? Então, vou fazer aquela da somatória das forças nula para equilíbrio dinâmico. Então, vai ficar JS ao quadrado mais DS mais K. Por enquanto eu deixo θ2 de S aqui, ó. Depois ele vai virar isso aqui, né? N1 sobre N2, θ1 de S. Porque eu quero θ1, né? A partir de, em função de torque 1, né? Então é igual ao torque 2, né? Ou torque 1 de S vezes N2 sobre N1. Certinho? Agora eu posso mexer aqui, tá? Então vai ficar JS ao quadrado mais DS mais K, θ2. Mas quem que é o θ2? N1 sobre N2, né? Ó, aqui, ó. θ1 de S, né? θ1 de S é igual a N2 sobre N1 T1 de S. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esses camaradas para cá multiplicando, tá? E eu vou passar esse cara dividindo. Depois a gente só inverte, tá? Mas eu quero mostrar algo para vocês agora, tá? Que é o seguinte. Então vamos lá. JS ao quadrado mais DS mais K. E aí vai N1 sobre N2 que multiplica. Esse cara passa multiplicando, não é isso? Então, multiplica de novo N1 e esse cara passa dividindo. Sobre N2 é igual a T1 de S sobre θ1 de S. Beleza? Então, posso reescrever isso aqui, né? Então, vai ficar JS ao quadrado mais DS mais K, que multiplica N1 sobre N2 ao quadrado é igual a T1 de S sobre θ1 de S. Beleza? Então, se você pegar daqui já, ó, você já tem a função de transferência. Basta você inverter, né? Então, isso aqui vai ficar, portanto, θ1 de S pelo torque é igual a, ao inverso aqui, né? 1 sobre N1 sobre N2 ao quadrado, que multiplica JS ao quadrado, mais DS mais K, tá? Agora, quando eu faço isso aqui, ó, daqui já é a função de transferência que eu queria, tá, pessoal? Aqui eu vou até circular, aqui já é a função de transferência que eu pretendia alcançar, tá? Equacionar. Então já está pronta aqui, né? Ficou torta, mas está certa, tá? Só que tem um detalhe interessante que nos dará outra ferramenta para fazer essas modelagens, tá? Esse cara aqui, ó, N1 sobre N2 ao quadrado, tá? Então isso aqui inteiro aqui, ó, tá? Ele está sendo multiplicado distributivamente aqui, não tá? Ó, multiplicou de cá e, consequentemente, multiplicou também do lado de cá, tá? Isso equivale a fazer o quê? Equivale a pegar esse conjunto de impedâncias mecânicas aqui, ó, e projetar eles para o lado esquerdo aqui, ó, desse conjunto de engrenagens, né,
eliminando a necessidade da representação dessas engrenagens, tá? Ou seja, eliminando as engrenagens do nosso esquemático aqui, ó. Então, agora, fazendo dessa forma aqui, ó, número de dentes da engrenagem 1 sobre o número de dentes da engrenagem 2 ao quadrado vezes as impedâncias, tá? O que eu estou fazendo, então, é pegar isso aqui e jogar por lado de cá, ó. Quer ver? Só um instantinho. Então, eu coloquei aqui separado para salientar essa questão, tá, pessoal? O que eu estou afirmando aqui? Que quando eu faço essa conta aqui, ó, N1 sobre N2 ao quadrado, tá, vezes as impedâncias que estão aqui, ó, o J, o D e o K, tá, JS ao quadrado, DS e o K, tá, efetivamente o que eu estou fazendo é pegar essas impedâncias e passando para o lado direito desse conjunto de engrenagens, né, eliminando as engrenagens, portanto, do esquemático, né, do sistema, tá? Por que eu estou fazendo isso? Olha bem, para produzir essa equação, eu teria que ter um diagrama de corpo livre, né, tá? Que fosse assim, ó, então, θ1 e T1 de S, correto? E aqui, ó, contrário, né? J S ao quadrado. Deixa eu colocar esse cara primeiro para poder ficar melhor. Então, N1 sobre N2, né? Ao quadrado, que multiplica JS ao quadrado, θ1 de S, certo? Então, o outro agora, o DS, né? Então, N1 de novo. N1 sobre N2 ao quadrado vezes o D S θ1 de S. E, por último, de novo, N1 sobre N2 ao quadrado, né, distributivo aqui, vezes o K θ1 de S. Só a partir desse diagrama de corpo livre eu chegaria a esse arranjo aqui, né? E por fim a função de transferência, né? Então a gente ia colocar aqui, ó, para equacionar isso aqui, JS ao quadrado mais DS mais K, né? Desculpa, vou colocar N1 sobre N2 ao quadrado primeiro aqui, ó, que é o que está em comum entre todos aqui, né? Então, estou colocando ele em evidência de novo. Vou voltar para isso aqui, tá? E o θ1 de S também em evidência aqui, porque está multiplicando também todos esses termos aqui, né? Então, é igual T1 de S. E aí, eu chegaria exatamente a essa aqui, né? E também aquela função de transferência que a gente achou anteriormente, tá? Só que aí, tudo bem, ok. Então, esse diagrama de corpo livre, né, é a única explicação, né, para nós chegarmos a essa equação aqui, ó, que é essencialmente a mesma que a gente chegou aqui, ó, quando a gente pegou torque, deslocamento angular e representou eles do lado de cá, né, o T2 e o θ2 em termos de T1 e θ1, tá? Então, esse efeito aqui desse número, dessa relação N1 sobre N2 ao quadrado, né, nesse diagrama de corpo livre, ele só existe se você pensar que aí, ó, nesse caso, eu vou ter um outro sistema, tá? Um outro sistema mecânico, um outro sistema redesenhado, ou o mesmo sistema redesenhado, né, na verdade, onde eu tenho, então, torque 1, depois θ1, e aqui, ó, um J equivalente, um D equivalente também, D equivalente, e um K equivalente, tá? Equivalente. Então, esse J equivalente seria esse carinha aqui, né? Ó, a multiplicação desse termo por esse, tá? Então, seria N1 sobre N2
ao quadrado vezes o J original, certo? Então é o JE. Depois o DE seria também o N1 sobre o N2 ao quadrado vezes o D original do lado de cá, ó, do desenho, tá? E o K equivalente, que seria também N1 sobre N2 ao quadrado vezes o K original, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, tá? É a mesma coisa de passar esse conjunto de impedâncias para a esquerda desse conjunto de engrenagens, tá? Então, continuo com torque 1, continuo com torque 1, continuo com θ1, tá? Mas aí ele está girando esse conjunto de impedâncias, né? Então, estou pegando aqui, ó, e refletindo esse conjunto de impedância mecânica para a esquerda do conjunto de engrenagens, tá? Então, aqui, ó, isso aqui seria o mesmo que JE, né? JE, S ao quadrado θ1 de S. Esse cara aqui seria o DE, D equivalente, S θ1 de S. E esse cara aqui seria o K equivalente, θ1 de S, tá? Beleza? Então tem uma regra geral que a gente acabou de ver aqui, ó, para a gente refletir impedâncias através de conjunto de engrenagem, tá? Tanto faz eu ir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vai ter exercício que a gente vai ter que fazer da esquerda para a direita, tá? A questão aqui é o seguinte, então se eu estou indo da direita para a esquerda aqui, ó, do conjunto de engrenagens, há de convir comigo que a engrenagem destino é o N1, né? Porque aqui está ligado ao N2. Então, N1 é engrenagem destino, N2 engrenagem origem, tá? Então, deixa eu escrever pretinho lá. Então, aqui, ó, N1 seria, nesse caso, tá? Engrenagem destino, tá? Nesse caso, que a gente está indo com essas impedâncias para o lado esquerdo aqui das engrenagens. O N2 seria a engrenagem origem, tá? Origem. Então, a gente pode escrever uma regra geral aqui agora, tá? Então, reflexão de impedância mecânica, tá? Reflexão de impedâncias mecânicas através de engrenagem, tá? Através de engrenagens, tá? Engrenagens. Você vai fazer então de que jeito? Número de dentes. Deixa eu ver se tem espaço para cá. Não tem muito não. Então, deixa eu pegar isso aqui e colocar de cá. Então, reflexão de impedância mecânica, tá? Então, vai ser uma regra aqui agora, tá? Então, número de dentes, aqui foi N1 sobre N2, e aqui o N1, então, foi o destino, né? Então, número de dentes da engrenagem destino, tá? Dividido pelo número de dentes da engrenagem de origem, tá? Origem. Então, nesse caso aqui, esses caras se originaram aqui em conexão com N2, né? E aqui, a engrenagem destino, a gente passou para cá, para o lado esquerdo, né?
Então, em conexão com a engrenagem N1. Então, ficou N1 sobre N2, né? Engrenagem destino, engrenagem origem, elevado ao quadrado, né? Então, tem que pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Então, o que a gente viu aqui, ó? Que a gente poderia ter resolvido desde o início, pegando esse conjunto de impedâncias mecânicas aqui, ó, e refletindo para o lado esquerdo desse conjunto de engrenagens, tá? Através dessa relação de transformação aqui, ó, número de dentro da engrenagem destino pelo número de dentro da engrenagem origem ao quadrado. Feito isso, você ia chegar nesse sistema equivalente aqui, ó, nesse sistema equivalente ia ter essas relações, né? N1 sobre N2 ao quadrado, destino pela origem ao quadrado, vezes o J original, depois o DE, N1 sobre N2 ao quadrado, vezes o D original, e o KE, N1 sobre N2 ao quadrado, vezes o K original, ia ter esse desenho, que aí, eu fazendo diagrama de corpo livre aqui, ó, tá? Ia chegar de novo naquela equação e, consequentemente, na função de transferência que era pedido do exercício, tá? E aí, mais uma vez, eu falo, tanto faz você refletir daqui para cá, ou se tivesse um conjunto de impedância e eu precisasse refletir para o lado direito, ia dar, vamos dizer assim, o mesmo resultado. Eu ia ter que usar a mesma ferramenta, basicamente. Qual ferramenta? Essa ferramenta de reflexão de impedâncias, que é essa equação aqui, ó, pessoal. Tá? Então, no final das contas, eu tenho 3 equações que eu tenho que usar para modelar, além das outras, né, de modelar sistema mecânico em rotação. A primeira delas é essa aqui, ó, tá? Então, θ1, N1 sobre N2 e θ2, torque 1, N2 sobre N1 sai torque 2, então essas duas são importantíssimas e a gente vai usar muito ainda, tá? E, por fim, essa aqui, ó, reflexão de impedância através de engrenagem, número de dentro da engrenagem destino pelo número de dentro da engrenagem origem ao quadrado, tá certo? Beleza? Então é isso, até a próxima, abração.